Agora, nesse momento, dia 11 de junho de 2025, às 20h04, nós vamos dar início à segunda parte da nossa reunião, com a leitura do poema de número 83, cujo título é Caminho, que está à página 360 do livro Reiki como Filosofia de Vida. Então, vamos fazer a leitura. Tira essas coisinhas que estão aqui atrás para mim. Obrigado. Isso aqui também. Vou botar aqui. Tem mais nada aí atrás, né? Ok, está aqui o livro. Página 360. Vamos lá, vamos fazer a leitura. O meu, como sempre, todo rabiscado. Meu livro, né? Página 360, poema 83, Caminho. Por mais longe que esteja o objetivo, se trilhas o caminho pelo qual o ser humano deveria andar, não correrás maiores riscos. Aqui o imperador Meiji utiliza o termo caminho, título do poema com o significado de o meio de vida escolhido por cada um. Ou seja, o meio de vida, se a pessoa vai vender Avon, vender um terreno, ser corretor ou vender cocaína. Que a escolha é da pessoa, né? Ninguém é obrigado a vender uma coisa errada, né? A frase, por mais longe que esteja o objetivo, se trilhas o caminho pelo qual o ser humano deveria andar, não correrás maiores riscos. Corpo do poema aparece com o significado de por mais que uma meta que desejemos atingir esteja fora do alcance, se escolhermos uma vida honesta, honrada, ética, justa e íntegra, não nos envolveremos em situações que possam nos gerar sofrimento, dificuldades ou arrependimento. O sujeito vai vender, eu quero comprar um terreno, mas vai demorar, aí vai vender cocaína. Aí depois vai preso. Entendeu? Então a pessoa fica arrependida, entendeu? É melhor ela aguardar e depois comprar com o tempo. Uma vida honrada, né? Antes cautela que arrependimento. Não é raro encontrar pessoas que, numa atitude inconsequente, quer dizer, a pessoa que escolheu, ninguém obrigou ela a fazer uma coisa desonesta, uma atividade ilícita. Esse caminho aqui é o meio de vida, né? Então, não é raro encontrar pessoas que, numa atitude inconsequente, mudaram o rumo das coisas, comprometeram ou destruíram uma reputação construída arduamente. A reputação é como o fogo. Uma vez aceso, conserva-se bem, mas se apagar, é difícil acendê-lo. Tipo João de Deus. Tinha uma boa reputação, acabou com a reputação dele. Agora, como é que vai voltar a ter uma boa imagem, né? Aquele Roger Abdel Nassif, né? O médico, que era de reprodução, tinha uma excelente clínica e imagem. Acabou com a imagem dele. Como é que ele vai recuperar? Você iria nele se consultar? De jeito nenhum. Entendeu? Cada um é criador do seu próprio destino. Ninguém obrigou ele a fazer coisa errada, nem um, nem outro, nem ninguém. Por isso devemos escolher bem, porque nós temos um livre-arbítrio. As escolhas são nossas, né? Sem impulsividade, com muita reflexão, o caminho que trilharemos para ganhar a vida, pensando o tempo necessário a fim de agir com bom senso. A desonestidade só cria infelicidade, ódio, guerra e inimizades. A mensagem implícita no poema é que não são raras as vezes em que temos que escolher entre um caminho longo e seguro e outro mais rápido e perigoso. Em geral, optamos pelo caminho mais fácil. Aí pode entrar pelo cano, né?
Ocorre que, por mais longe que esteja o nosso objetivo, por mais difícil que pareça ser, só trilhando o caminho do bem, da honestidade e integridade, é que chegaremos a alcançá-lo de forma segura e plena. Todo objetivo para ser alcançado honestamente requer sacrifícios. Mikao Sui, por que ele trouxe esse poema para o Reiki? Aqui sou eu me colocando no lugar do Sensei Usui. Se eu fosse o Sensei Usui, por que eu traria esse poema? O mestre Mikao Sui certamente selecionou este poema em atenção ao princípio do Reiki, seja aplicado e honesto no seu trabalho. O mestre Usui seguramente incentivava os reikianos a serem honestos e íntegros em seu trabalho. A honestidade é a primeira virtude necessária para o ser humano se ligar ao mundo angelical. Atos honestos são sagrados. Só a justiça e a honestidade propiciam o amor. A lei do karma, que muita gente não percebeu isso, que o mal ganho equivale a uma perda. A gente pega o dinheiro roubado e bota num balde sem fundo, não retém. Você só retém o que você conquista com honestidade. A lei do karma é: o que plantarmos, haveremos de colher. Se implantarmos um trabalho com energia honesta e produtiva, colheremos de volta a mesma energia. Segue uma citação que nos remete ao poema. Platão disse: devemos sempre seguir o caminho que conduz ao mais alto. Platão falou isso. Ok, pessoal. Terminamos a leitura do nosso livro, do poema. Como temos novatos no grupo, nós vamos ler, fazer a introdução novamente, tá? Fizemos a leitura, página 360. Coloquei aqui para que os novatos vejam quem foi Isaac Newton, né? Foi uma figura-chave na Revolução Científica, influenciou fortemente Albert Einstein. E tem uma citação dele na imagem: se ele viu mais longe, nos deixou as 3 leis de Newton. Foi por estar sobre o ombro de gigantes. Por isso que na minha busca do Reiki, Rita e eu, né, eu tive 14 professores de Reiki. Eu procurava saber quem eram os gigantes. Aí eu ia para a Índia, Estados Unidos, Europa, Japão, no sentido de procurar esses gigantes para que eu pudesse escrever meus livros. E eu coloco essa citação porque eu trago vários gigantes para validar esse poema, que eu escutei várias vezes professores de Reiki falando: esse poema não é importante. E Calci podia ter escolhido outro. Imagina, não é importante. Então, eu trago um monte de gigantes, né? E eu procuro sempre trazer cientistas, né? Se o Reiki está dentro da Universidade Federal Rural e outras, né? Temos vários professores e funcionários da universidade hoje aqui no grupo, vários, eu digo 3 ou 4. Hoje nós ingressamos o professor doutor Wellington Mari, engenheiro agrônomo também. A ciência é o caminho de se chegar a Deus pela razão. Então, o bom mestre de Reiki, ele também tem que trilhar, ele tem que procurar reunir a ciência, a religião e a filosofia. Essa religião é aquela que Einstein falava, a religião do futuro. Agora, eu coloco uma imagem de Buda aqui, né? Dizendo que somos luz e escuridão. Eu e vocês. Eu sou luz e sou escuridão. Quem não compreende a sua dualidade desconhece a si mesmo. Tá? Então, a dualidade são 2 perspectivas diferentes de uma mesma realidade. Se você pega uma pilha de uma lanterna, você vai ver o positivo e o negativo, mas é a mesma pilha. O planeta ele tem o polo norte e o polo sul. Tem uma hora que está de noite lá no Japão, aqui está de dia, mas é o mesmo planeta, né? Então, Jigoro Kano, que é o primeiro gigante que eu trago para vocês, foi reitor de uma universidade por 20 anos na Escola Normal Superior de Tóquio. E esse homem deixou um grande legado, porque ele fundou o Judô, que é uma arte marcial
bem sutil. Ele morreu em 1938 e ele disse que a dualidade é a condição da vida. Sem opostos nem contrastes, a vida não é vida. Então tem que ter contrastes. Se todo mundo fosse honesto, não haveria virtude nenhuma em ser honesto. Tem que ter o picareta, o desonesto, para a gente falar, poxa, aquele ali é honesto. Tá? Se só houvesse luz, não haveria luz. A gente valoriza a luz, o bem, porque existe as trevas e o mal. Então, outro gigante que eu trago para vocês foi Vitor Hugo. Tá? Vitor Hugo foi um grande poeta, nasceu e morreu na França, em 1885. Deixou muita coisa para a gente. Tá? E Vitor Hugo deixou o seguinte: graças à sombra apreciamos a luz, e graças ao vício admiramos a virtude. Aí tem uma citação minha, que é o que é mais elevado não pode existir sem o que é menos elevado. Um não existe sem o outro. Toda essa introdução a gente só repete ela quando temos novos membros. Hoje tivemos 3. Porque nós inovamos. Nós estamos analisando os poemas pelo lado positivo e negativo, pela dualidade. Então, vamos ler novamente aqui o poema que eu coloquei para vocês. Poema 88, Caminho. Por mais 83, Caminho. Por mais longe que esteja o objetivo, se trilhas o caminho pelo qual o ser humano deveria andar, não correrá maiores riscos. É um poema positivo, tá? Mas qual seria a mensagem negativa desse poema? Más escolhas. A pessoa que entrou no caminho errado. Ela escolheu errado, ninguém obrigou. Aí ela entrou num caminho desonesto. Então, más escolhas, o caminho desonesto, tá? E aí o caminho desonesto sempre é arriscado, porque a pessoa pode perder a vida, perder a liberdade. E aí, se ela não perde a vida, ela pode ter uma má reputação. Ah, foi solto, está com tornozeleira, mas ninguém mais confia no médico, no dirigente. Privação da liberdade, a pessoa pode ser presa, né? Depois, arrependimento. Poxa, por que eu fui fazer isso, né? Essa é a mensagem negativa do poema. Só que o poema é positivo. Qual a mensagem positiva desse poema? Primeiro, boas escolhas. Você resolveu trilhar o caminho do bem, um caminho honesto, íntegro, né? Aí, esse caminho do bem é um caminho seguro. E aí você vai ter uma boa reputação. Você pode até não ter dinheiro, não ganhar muito dinheiro, mas você tem uma boa imagem, tá? Igual a sua avó, a mãe Tita, né? Ela tem uma reputação ilibada. Ela sempre trilhou o caminho da honestidade, da retidão, né? Aí vai ter liberdade, não vai preso, né? E vai ter uma consciência tranquila ao final da vida, que não fez nada errado, não prejudicou ninguém, né? Aí a gente começa o poema, é sempre assim. A gente começa pelo lado negativo, para a gente sair do poema pelo lado positivo e ficar conectado com o lado bom do poema. Essa é a estratégia. E a gente sempre começa pela Bíblia, né? Então, na Bíblia, eu trago para vocês uma citação de Jesus, que está em Mateus, capítulo 7, de 13 a 14, versículo, né? Jesus disse o seguinte: entrem pela porta estreita, aquela porta pequenininha, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Corrupção, entendeu? E são muitos os que entram por ela, pelo caminho da perdição. Ah, por aqui é mais fácil, né? Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Não é fácil, não, tá? Então, ninguém te obriga a entrar na porta ampla, que é a porta mais fácil, né? Da corrupção, das coisas erradas, né? Da enganação.
Saindo da Bíblia, a gente cai que tem gente que não curte, né? Religião, a Bíblia, livros sagrados. Então a gente vai direto para a ciência. Vamos ver o que os cientistas falaram. Eu trago para vocês Sócrates, que viveu há mais de 2.400 anos. Morreu no ano de 399 a.C. e foi um dos fundadores da filosofia ocidental. Dificilmente teses na área de filosofia não citam Sócrates, né? E ele disse o seguinte: olha que forte isso. Se o desonesto soubesse a vantagem de ser honesto, ele seria honesto por desonestidade. Eu vou ser honesto aqui que eu vou me dar bem. Isso é muito forte. Olha o que o Sócrates falou. E tem gente que não aprendeu ainda. Aí, da ciência, a gente vai para os gigantes. Trago para vocês Pablo Neruda. Ele nasceu e morreu no Chile em 1973. Quer dizer, vamos falar aí, 52 anos atrás, morreu Pablo Neruda. E foi um grande poeta. Por que eu trago os poetas? Porque o poeta ele já nasce feito. Ele vem conectado com Deus. É diferente de um escritor, um orador, que você pode fazer um curso, como escrever um livro, um curso de oratória. Agora, o poeta, não. Eu quero fazer um curso para ser um poeta. Você não vai encontrar. E para vocês terem uma ideia de Pablo Neruda, além de ser poeta, ele era um gigante, né? Que ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1971, 2 anos antes dele morrer. E ele disse o seguinte: você é livre para fazer suas escolhas. Ninguém te obrigou a fazer o caminho de Santiago. Você decidiu. Ficou caro, mas você tomou a decisão. Você é obrigado a fazer o caminho? Você não é obrigado, tá? Aí, para isso, você ficou longe da família, longe do Brasil. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Voltou apaixonado. Pois é. A Elizabeth ali já falou, pois é. Pois é, porque eu já escutei a conversa lá. Pois é. Agora vamos para outro cientista, que é um poeta também, o poeta nacional da Inglaterra. Ele é tido como o maior escritor do idioma inglês. Morreu em 1616. Nasceu e morreu no Reino Unido, que foi William Shakespeare. Olha o que esse homem falou, poeta nacional da Inglaterra. Em certos momentos, os homens são donos dos seus próprios destinos. Quando você toma, você escolhe. Escolhe e faz. Você escolheu ir para o caminho e foi. Tá? Pode ser que essa decisão modifique o seu destino, porque está apaixonado, né? Quem é que sabe, né? Não dá para saber. Não dá para saber, né? Agora é você e Deus. Tia Rita e eu fizemos a nossa parte. Aí outro gigante que era poeta também, que foi o Oscar Wilde. Olha o que ele falou, porque essa passagem de Jesus fala sobre a porta larga e a porta estreita. Por que a gente entra na porta larga? Olha o que o poeta falou aqui. Posso resistir a tudo, menos a tentação. Entendeu? Vem aquele musculoso, aquela menina bonita, lá de Portugal, né, que mora na Espanha. Aí a gente não resiste à tentação. Posso resistir a tudo, menos a tentação. Aí o Oscar Wilde falou que não resistiu. Aí eu trago uma citação minha aqui, ainda do lado negativo, tá? Nunca se esqueça do principal, porque a gente morre não vai levar nada. Pessoa que se corrompe para comprar carro, casa, morreu, não leva nada. Você só leva o bem que você fez. Nunca se esqueça do principal. Muitas tentações, que Jesus falou da porta estreita e a porta larga. Muitas tentações precisarão ser ignoradas para que nos possamos manter no caminho certo.
E o Oscar Wilde falou que não resistiu à tentação. Por isso que ele virou um poeta e não um iluminado, né? Um líder espiritual. Agora, vamos pegar o poema, por isso que eu botei 3 pontinhos, viu aí, Elizabeth? Porque a gente vai tirar o poema e vamos jogar agora dentro do reiki, mas pelo lado negativo. Aí eu trago novamente Jesus, tá? Em 26, capítulo 26, versículo 41. Jesus disse: vigiai e orai, porque a oração está dentro do reiki. Querei de está em rato, surei. Então Jesus mandou orar para que não entreis em tentação. Na hora que apareceu a tentação, se liga com Deus, vai orar e vigiar. E fica esperto. Fique esperto, porque você pode entrar pelo cano. O espírito, na verdade, está pronto. Quer dizer, ele vem para ser um espírito de luz, mas a carne é fraca. E a gente acaba entrando em tentação. Aí, pessoal, a gente sai da Bíblia, entra sempre na ciência. Aí eu trago para vocês Albert Einstein, tá? Desenvolveu a teoria da relatividade, um dos pilares da física moderna, da mecânica quântica. Foi considerado por 2 das revistas científicas mais importantes norte-americanas como a personalidade do século passado, a pessoa que mais interferiu positivamente para a humanidade. E olha o que Einstein falou, hein? Isso aqui falando de livre-arbítrio, de escolhas. A vida é como jogar uma bola na parede, bola de borracha. Se for jogada uma bola azul, ela voltará azul. Mas se for jogada uma bola verde, voltará verde. Se a bola for jogada fraca, ela voltará fraca. Se a bola for jogada com força, ela voltará com força. Por isso, nunca jogue uma bola na vida, que vai voltar para você. Jesus fala isso. Havereis de pagar até o último ceitil, com a medida que medir. Então, você faz uma coisa desonesta, entra por um caminho errado, de enganação, que não vai voltar para você. Tá? Aí, dali, dos cientistas, a gente entra num gigante. E eu trago para vocês Buda, né? Foi o príncipe Siddhartha Gautama que iluminou. Buda quer dizer iluminado. Para vocês terem uma ideia, no mundo existem 520 milhões de budistas. De 7 a 8% da população global são budistas. E olha o que Buda falou. É a própria mente do homem, quer dizer, é você pensando, e não seu inimigo ou adversário que o seduz para caminhos maléficos. Vem aquela pessoa, toma aqui, me ajuda a vender cocaína. Você que tomou a decisão. Você caiu na tentação, tá? Aí eu trago um gigante que foi Rui Barbosa, né? Nasceu na Bahia, morreu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, em 1923, que foi um homem que conhecia muitas ciências, né? Foi um polímata, foi advogado, escritor, tradutor, orador, jurista, foi um grande homem, né? Rui Barbosa. E ele dizia assim: de atos ilegais não podem emanar consequências legais. Tá? Você não pode encontrar o que é certo pelo um caminho que é errado. Trago para vocês um historiador e filósofo grego. Ele ficou conhecido por 2 obras, Vidas Paralelas e Moralia. E olha que ele morreu no ano de 46 depois de Cristo. Vai fazer 2000 anos, que foi Plutarco. E ele disse que a reputação, eu falei isso lá no poema, né? A reputação é como fogo. Uma vez aceso, conserva-se bem. Mas se apagar, é difícil acendê-lo. Na hora que a sua reputação é destruída, acabou. O cara é preso por pedofilia. E aí? Você vai deixar ele cuidar do teu neto? Um cara que foi preso por pedofilia? Lucas, que chama ele, né? Lucas, é. Olha, eu tenho que sair. Vai entregar para o pedófilo? Cuida dele para mim que eu volto daqui a... Nunca, entendeu?
Acabou, acabou. Aí eu trago aqui 3 citações que são minhas, tá? As escolhas que fazemos são de nossa responsabilidade. Escolheu, você tem que assumir a responsabilidade. Não se encontra o que é correto com meios incorretos. E que não procure lucros indevidos. Um mau ganho equivale a uma perda. Eu tenho tantas histórias de amigos, de alunos, tá? Bom, vamos parar de falar de coisa ruim, né? Lado negativo do poema, porque o poema é positivo. Vamos pegar o poema e trazer para o lado positivo. Vamos agora para a Bíblia. A gente sempre começa com a Bíblia. E eu trago para vocês Moisés, né? Segundo a Torá, né? A ele é atribuída a autoria desse livro sagrado, que é a Torá, que é o livro sagrado do judaísmo. Tanto é que ele é considerado o patriarca do judaísmo. Então, diz na Torá que ele viveu 120 anos. Imagina uma época que não tinha penicilina, raio-x, ultrassom, viver 120 anos. E que ele faleceu no ano de 1440 a.C., mas há outras versões. Mas, de qualquer forma, em torno de 1.400, 1.200 anos antes de Cristo. Tá? Ele foi um profeta, ele é reconhecido como profeta não só pelo judaísmo, como pelo cristianismo e o islamismo, né, que segue o Velho Testamento. Então, ele falava do livre-arbítrio. E ele disse o seguinte, está em capítulo 3, versículo 17. Podes escolher segundo tua vontade. Olha, há 3.400 anos ele já falava do livre-arbítrio. Podes escolher segundo tua vontade, porque te é dado o quê? O livre-arbítrio. Aí tem uma observação aqui da pessoa, né, do dirigente. Deus nos deu, por intermédio de seus profetas, que somos livres para escolher o bem ou o mal. Podemos escolher. Aí eu entro na ciência, lado positivo, né? Se um dia tiver que escolher entre o mundo e o amor, lembre-se, se escolher o mundo, ficará sem o amor. Mas se escolher o amor, com ele você conquistará o mundo, né? E eu poderia dar muitos exemplos, tá? Um exemplo é o meu caso. Rita era funcionária do Banco do Estado, tinha uma vida honrada, íntegra, honesta, e eu escolhi me unir com ela, e nós conquistamos o mundo. Já viajamos aí para mais de 50 países juntos. Mas se você escolher o mundo, você vai ficar sem o amor. Então, aqui, pessoal, porque o rei que prega o amor, né? Aí trago para vocês um gigante, que foi Charlie Chaplin, né? Nasceu em Londres, morreu na Suíça em 1977. Ele foi ator, mas ele é considerado um grande filósofo também, as coisas que ele falava, né? Ele é um dos principais atores da era do cinema mudo, que não tinha som, que a gente chamava de comédia pastelão, de jogar pastel um na cara do outro, tortas, né? E Charlie Chaplin deixou o seguinte: o caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza, se você escolher o princípio da integridade. Porém, nos extraviamos, a gente cai na tentação, em geral, né? Nem todo mundo. Aí trago para vocês agora um outro gigante, que nasceu na Argélia, morreu na França, que foi um grande filósofo, romancista, que foi Albert Camus. A vida é a soma de todas as suas escolhas, porque você fez. Deus não obrigou eu a fazer agronomia. Deus não me obrigou a ir morar em Poços de Caldas, onde eu conheci Rita, não me obrigou a casar com ela. Deus não me obrigou a dar aula de reiki. Eu fui fazendo escolhas. Tá? Imagina se eu não tivesse casado com a sua tia, eu não seria membro do nosso glorioso clube, né? Não posso falar o nome do clube aqui, que está sendo gravado. Não é, Andressa?
Não fazia parte. Primeiro escalão, né, Andressa? Diretoria, né? Você vai virar diretor, né? Vai. Pois é. Aí eu coloco uma citação minha: o primeiro estágio para ser uma pessoa do bem, já que você tem que fazer escolhas, né, é a decisão firme de não ser uma pessoa do mal. Você foi iniciado no Reiki. Eu fui iniciado há 30 e poucos anos. Aí você aprendeu os princípios, que um é da honestidade. Aí você assume: eu não vou ser uma pessoa do mal, porque aqui fala em honestidade. É o seu primeiro estágio. Aí, quando vem uma oportunidade, fala: não, isso não vai me tirar desse princípio, né? Bom, agora vamos pegar a parte positiva do poema e jogar dentro do Reiki. Por isso que eu botei 3 pontinhos. Você viu aí, né, Elizabeth? Sim. Quando eu coloco 3 pontinhos é que a gente virou o disco. Então, vamos agora para a parte positiva do poema, já dentro do Reiki. Aí eu trago para vocês novamente Jesus, João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele pregava exatamente os 5 princípios. Na hora da raiva, bem-aventurados os mansos. Na hora da preocupação, olhai os lírios do campo. A tudo dai graças a Deus, entendeu? Ora e labora. Então ele pregava os princípios, né? E pregou, né, que nós amássemos, ser gentil, amássemos ao próximo como a nós mesmos. Então, se você procurar nos ensinamentos de Jesus, a gente vai encontrar os 5 princípios, tá? Eu procuro seguir muito o que o imperador prega, mas eu sigo os ensinamentos de Jesus, entendeu? Eu tenho como a verdade, né? Você vê, passaram 2000 anos, na nossa infância a televisão era preto e branco. Depois veio aquela televisão quadradona, agora você vê televisão até no celular. Telefone não tinha, depois veio de fio, agora tem telefone. Aí era LP, lembra? Disco de vinil. Aí fita cassete, aí virou CD, hoje está na nuvem, entendeu? Eu fui comprar um aparelho daquele ali, que queimou, lembra, Andressa? E os vendedores, tudo jovem, não sabia nem o que era. Queria um toca-CD. CD para quê? Música, mas música, entendeu? CD nunca vi como é que é, redondinho assim. A Andressa foi com Rita e não achava. O pessoal não sabia o que era. Aí eu vi que eu estou Jurassic, né? Porque a gente usa até hoje, né? Estamos, né? A gente usa até hoje. Bom, da Bíblia a gente vai para a ciência. Eu trago para vocês Thomas Jefferson, tá? Ele fundou a Universidade da Virgínia, ele foi um cientista, né? Mas ele foi filósofo, ele cuidava da horta dele, foi um arquiteto, arqueólogo, paleontólogo, ele foi um polímata, né? Ele nasceu e morreu nos Estados Unidos, foi o terceiro presidente norte-americano. Ele disse o seguinte: honestidade é o primeiro capítulo no livro da sabedoria, que é o que a gente busca no Reiki também. O conhecimento aplicado é a sabedoria. Não basta você aprender os princípios, você tem que viver de acordo com os princípios do Reiki. Então, Thomas Edison, que foi um cientista que eu trouxe para vocês, ele disse: honestidade é o primeiro capítulo no livro da sabedoria. Um sábio, se ele é um sábio, ele não tem como ser desonesto, que é incompatível a sabedoria com a desonestidade. Aí trago para vocês um gigante, que foi Cícero, né? Nasceu e morreu na Itália, foi um grande orador e filósofo. Ele morreu no ano de 43 a.C., há mais de 2000 anos. Porque no Reiki é um caminho de felicidade. Rei do Reiki, Reiki do, caminho do Reiki. Viver feliz não é mais do que viver com honestidade e retidão. A pessoa que é honesta e é reta, ela é feliz. A tua avó é infeliz? Ela é uma mulher feliz. Ela é isso. Ela é honesta e reta, né? Aí eu trago citações minhas. Cresça pelo caminho do seu coração, que é o amor. Lembra que Einstein falou entre escolher entre o mundo e o amor? Então, para você entrar no caminho, você tem que entrar no caminho do seu coração, que aí não tem ego, não tem orgulho, egoísmo, né?
não pelo da sua mente, senão você cai em tentação. No coração você não cai em tentação. Você nunca encontrará Deus na sua mente. Se você for pela sua mente, você cai em tentação. Aí outra citação minha: desenvolver e preservar uma boa imagem são compromissos de todos, no trabalho e nas relações sociais. Seja dedicado em suas atividades. Uma boa reputação é indiscutivelmente um valioso patrimônio. Aí eu trago para vocês um documento, tá? Esse documento é o manual com o título Reiki Ryo Hurikei, que Mikao Sui entregava aos alunos dele quando ele lecionava, e ele contém uma entrevista que Mikao Sui concedeu. E aí o entrevistador perguntou: o que é o Reiki, o Zui Reiki Ryo, que é como eles chamam lá no Japão. E ele respondeu: palavras de Mikao Sui. A técnica tem por objetivo, primeiramente, a saúde da mente. Lembra que na citação eu falei para ir pelo coração e não pelo caminho da mente? Que a gente não encontra Deus na nossa mente. Olha só, Mikao Sui falou que a técnica tem por objetivo, primeiramente, a saúde da mente, que é onde a gente cai em tentação. E, secundariamente, a saúde física, que é importante também. Se você não tiver saúde, você não faz o caminho de Santiago e você não tem todas as transformações que o caminho gerou na gente. Não tem um colega nosso que não tenha virado uma pessoa melhor naquele caminho. Tá? E nós ainda fomos abençoados, que a gente andou do lado da vovó Georgina, recebendo consulta, caminhando e consulta, né? Isso foi um privilégio, né? Mas olha o que Mikao Sui falou, que eu coloquei em negrito e em caixa alta. Palavras de Mikao Sui. O reiki fortalece a mente e o físico. Só que em caixa alta serve também para direcionar um caminho, o título do poema é Caminho. Direcionar um caminho correto de vida, caminho da honestidade, da integridade, observando as palavras deixadas pelo imperador Meiji, porque o imperador Meiji é que trouxe, que pregou os 5 princípios e ele que escreveu os 125 poemas. E quando eu entrei no Reiki, ninguém falava do imperador. Eu que fui lá no Japão há 26 anos atrás e resgatei isso, comecei a escrever esses livros. Todo mundo via o Reiki como uma prática terapêutica, como se fosse florais, acupuntura, homeopatia. Não se via o Reiki como uma filosofia de vida e um caminho espiritual. Hoje eu fui convidado para um congresso internacional, hoje, e aceitei. E a minha palestra vai ser sobre esse assunto. Tá? Se a mente estiver no caminho correto e saudável, o corpo físico será fortalecido. Quais são as mensagens espirituais? Eu trouxe 2, tá? Primeiro, o Reiki como caminho espiritual. O Reiki é um caminho seguro de evolução espiritual. Na hora do Reiju, vocês vão falar: bom, eu estou no caminho certo. Existem outros caminhos também. Esse é um caminho seguro que a gente domina. O Reiki funciona como um farol que nos leva de volta à grande luz. Tem um livro que eu ainda estou escrevendo, que a capa vai ser um farol em cima das rochas. O farol ele não navega, mas ele impede que os navios batam nas rochas. O Reiki é isso, colocando a pessoa num caminho seguro. E aí a segunda mensagem, como que nós vamos entrar nesse caminho? Uma coleção de poemas, que são 125, deve ser uma farmácia espiritual, onde se encontra medicamentos para qualquer coisa que nos desvie do caminho do bem. Vocês vão ver, ao final dos 125 poemas, que a gente tem orientação para tudo nesses 125 poemas, tá? Bom, eu vou abrir agora os grupos. Não sei se o Demétrio está aí para colocar a figurinha, senão eu vou pedir para alguém colocar. Está aberto o grupo oficial, que tem 152 membros, lembrando que muita gente
faz pela gravação, em função de fuso horário. O grupo dos convidados está aberto também. Vou colocar a figurinha lá para eles, informando que Paulo Demétrio já está aí. Ele é rápido. Ainda estou procurando a figurinha. Você Pois é, ele é muito rápido, né? Pessoal, o grupo está aberto. Ambos os grupos, para que vocês possam postar. A Fabiola Gondim, né, Lima, ela disse que lindo e importante poema. Gratidão. Lobão, né? Mandei muito reiki para o. E Lobão, minhas mãos ficaram duras. Parecia que eu estava engessado. Não sei se é de vocês também. Na hora que eu botei o Lobão entre as minhas mãos. Boa noite, Johnny. Gratidão pelo reiki enviado. Meu cunhado lá da Ilha do Governador, o Alexandre, a Geórgia deve estar do ladinho dele, minha irmãzinha. É prima, mas para mim é como se fosse uma irmã. O bom caminho não possui curvas nem pontes. É exatamente isso, Alexandre. Em julho ou agosto eu vou visitar vocês, hein, Alexandre? Já combinei com a Geórgia. Luiz Paulo está colocando aqui uma imagem de dois caminhos, da vida e a perdição, que é o que Mateus, está em Mateus que Jesus falou. A história da porta estreita. Bonita a imagem, hein, Luiz? Gostei. Muito grato. O Luiz também teve um desempenho fantástico no caminho. Também se consultou com a vovó Georgina. Ah, Luiz Paulo? Ludovico está aqui. Ah, Ludovico! Ludovico está aqui. Ludovico não perde uma. Ludovico Paulo! Ludovico não perde uma. Está ele aqui. É o nome dele, né, que deram no documento do Vaticano. Deus é o caminho mais curto entre o zero e o infinito, tanto numa direção como noutra. Maravilha, Luiz. A Encarnação, que é uma mestre de reiki, experiente, que agora foi iniciada por mim, semana passada, lá em Ourense, entrou no grupo, né? E ela é da Galícia, né? De Ourense. Está dando boa noite. A Cristine de Lorenzo, a prática constante do reiki é uma escolha. E somos consequência das nossas escolhas. Ser reikiano é uma benção. A Luciene Tavares, estamos indo para o Rio, a gente vai se ver. Que importante, todo mundo às vezes é tentado. Exatamente. Alexandre, estamos te aguardando ansiosamente. Maravilha. Se eu puder guardar o carro na sua casa, ainda toma um pouquinho de vinho. Eu não posso tomar vinho e dirigir. Mas você falou que tem vaga, né? A Vanessa, né, quase que ela veio trazendo o meu discípulo mirim, o Breno. Lindo poema, gratidão. Ela mora aqui pertinho, a Vanessa Molcinati. A Márcia Guimarães, belo poema para lembrar sempre. A Maria Arminda, firme lá, olha. Vai dar 1h da manhã, ela está firme aqui. Lindo poema, gratidão, mestre. A Cirlei Furtado, gratidão, lindo poema. A Verusca Gaspar, que riqueza de noite, gratidão. Elizabeth Elin, aqui do meu lado, escrevendo. A nossa vida é regida por nossas escolhas. Saiba escolher para ter uma vida repleta de luz e amor. A Odila Favalese, gratidão pela explicação sobre o que é o reiki. Sempre pensei que o reiki era uma técnica terapêutica. Eu também pensava, até ir para o Japão, há 26 anos atrás. Fico feliz pela oportunidade de ver o reiki como um caminho para a expansão da consciência, ou seja, um caminho filosófico. Exatamente, Odila. A grandilha, a reflexão importante, sempre vigiando e orando. Alexandre dizendo que tem vaga na garagem e quarto reservado. Lá em São Lourenço, você já esteve lá, você sabe que tem também, Alexandre. A Odília, ela só corrigiu. A Dulce Haddad quase veio hoje. Aí deu um probleminha, ela vinha para aqui hoje. Dulce. Reiki é a melhor escolha para o caminho. Poema lindo. Na próxima, tenta vir, Dulce. A Missaco também vinha, deu um probleminha, não pôde vir. Gratidão, mestre, excelente poema. As escolhas definem os nossos caminhos. A TT Polatti também. A TT abriu logo o jogo, falou que o marido está com frio
Não queria saber de trazer ela, de jeito nenhum. Pois né? é, mas ela contou a verdade, né? Falou logo. Está muito frio. Fiz a melhor escolha da minha vida quando escolhi o caminho do reiki. Minha vida estava cheia de más escolhas, até que acertei. Ufa. TT, o próximo encontro aqui, você não escapa, hein? Rúbia Celeste, muitos aprendizados com o reiki. A Dulce Maluf falou que sim, que ela vem, e a TT está rindo aqui. Você tem que vir, tá? Pessoal, a gente não tem mais tempo. Podemos fazer o rei. Todo mundo entendeu a mensagem espiritual do poema? Tá? A Isolde está aqui no grupo de convidados, escrevendo boa noite, mestre Johnny, gratidão pelas aulas, muito rico os aprendizados. Muito grato, Isolde, pela sua presença. Tá? Então, a pergunta é... Aí, sim, está acompanhando, né? O pessoal entendeu. A Liliane, sua gratidão ao lindo caminho do reiki. A TT está dizendo que o marido é friorento mesmo. Não pode deixar a Volcinha. Vai esquentar um pouquinho, aí você vem. Todo mundo falou que sim. Então, vamos nós agora. Tá? Vamos nós ao Reiju de expansão da consciência. Tá?